Aleluia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de você se sentar, a Tatá tem um recado para dar. Boa noite, igreja. É um recado muito especial, né? Vocês, a maioria das vezes, me veem por aqui, nessa plataforma, com o pessoal do Louvor, mas eu também tô lá com o pessoal dos Teens, a gente tá lá com os juniores e esse mês a gente tá falando sobre um tema que se diz: comece a festa. Você tem tudo o que precisa para começar a festa. E a festa que é celebrar Jesus, é caminhar com Ele. Então, no último sábado do mês, no dia 29, às 15h30, vamos ter uma celebração aqui com eles para realmente colocar em prática essa festa que a gente está falando tanto. E vai ser muito legal, vai ser muito divertido, tempo de palavra, louvor, comunhão. Para os teens, né, de 10 a 12 anos, mas a gente abre até os 14 para aqueles que querem estar com a gente. Vai ter um link de inscrição que vai ser encaminhado pelo WhatsApp da igreja e também nas redes sociais. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem falar comigo após o culto. A Gabi e o Eric também vão estar com eles hoje lá atrás. Então, é isso aí, né, Yuri? Já pode falar para eles, vocês podem ir para o culto de vocês agora. Tirar o som da gente. Estão cortando, a gente está falando demais, eles cortam o som, é normal isso. Pode se sentar, queridos. Aproveitando, né, que demos um recado, tem um recado dos jovens também. Sábado que vem, no dia 22, tem a festa caipira dos jovens, para jovens de 0 a 100 anos. Né? Quem tem 101 não pode vir. Né? E os jovens, para auxiliá-los na decoração e nas coisas que eles querem fazer, eles venderam hoje no almoço, nós tivemos almoço hoje após o culto da manhã, e eles estão vendendo ali uns quitutes, uns doces, não sei o nome dos doces, eles colocaram aqui no grupo, mas eu não lembro agora de cabeça, mas é doce de uva, doce de bolacha, no congelador, bem geladinho aí, quem é formiguinha e gosta, ajude os jovens aí. São R$5 cada potezinho desse doce. Também para os nossos visitantes, para aqueles que estão frequentando a igreja, nos visitando há algum tempo, querem conhecer um pouco mais da PIB, anota aí o número da igreja, 3344-6406, é o WhatsApp esse número, 3344-6406. E entre em contato com a gente quer conhecer você, a gente quer falar com você, a gente quer ter o teu contato. E agora também você pode pedir para receber o nosso link de inscrição para os primeiros passos. Ali você conhece um pouquinho mais da nossa igreja, o que a gente crê, o Jesus que a gente convida você para andar junto com a gente. E todo projeto, todo o processo de formação cristã que a gente preparou, de discipulado, a gente preparou para cada um de vocês. E para a gente convidar você para a gente seguir Jesus através desse processo que a gente criou para você, para a igreja, para todos os membros aqui da igreja. E o último aviso, né, dentro desse processo também, né, os pequenos grupos, nós estamos reorganizando novos pequenos grupos. Em setembro a gente deve estar iniciando novos pequenos grupos para quem está dentro desse processo de formação cristã. Um dos passos é entrar num pequeno grupo e praticar o que a gente entende como discipulado mútuo. Né, nós discipularmos uns aos outros e todos nós crescermos juntos no relacionamento com Cristo Jesus. Amém? Eu acho que são esses os recados. Se tiver outro, depois no final eu dou. E aí alguém me avisa. Eu gostaria... Pode colocar para mim já os slides do tema. A gente passou 5 semanas falando sobre feridas na igreja. E a gente teve muitos testemunhos, nas últimas 5 semanas, muitos testemunhos, alguns a gente compartilhou com vocês aqui, outros a gente preferiu não compartilhar, apesar de serem anônimos. Outros pessoas me procuraram os outros pastores, e a gente conversou pessoalmente sobre algumas feridas, e são muitas feridas, e como a gente, nos nossos relacionamentos com a igreja, a gente acaba se ferindo dentro dessa caminhada cristã. Então foi uma série desafiadora. Como diz o pastor Jean sempre, a gente mexeu num vespeiro, né?
Mas foi muito boa também para a gente, nessa caminhada, a gente produzir aquilo que a gente sonha de ter uma igreja mais saudável. E a gente é o nosso projeto mesmo como igreja de ser uma igreja saudável, uma igreja que foca em Cristo Jesus e abençoar pessoas. É claro que no meio da caminhada a gente vai ter deslizes, a gente vai errar, a gente vai falhar, mas uma igreja saudável ensina também a praticar o bem, a benignidade, o perdão, o amor, e a gente pode consertar isso aí, e crescer e continuar crescendo através das nossas falhas, a gente continua mesmo assim crescendo, e no meio do processo Jesus vai corrigindo a gente. Mas mesmo assim, diante da última ministração, foi o pastor Marconi que ministrou a última ministração da série, ele falou muito ao meu coração, algo que a gente precisava continuar por um certo processo, por um certo tempo, e eu criei uma nova série. Essa semana eu ia falar sobre outras coisas, e Deus falou comigo muito para a gente falar um pouco sobre isso, sobre ativar a nossa fé. A forma de a gente evitar, muitas vezes, mais feridas é a gente ter uma fé ativa. E aí eu decidi criar mais uma série, e a gente, por mais 3 domingos, a gente vai falar um pouco sobre isso. E são 3 partes dessa ativar a fé. Para que a gente não seja mais muito manipulado ou facilmente manipulado, a gente precisa se envolver. É o contrário, né? Geralmente as pessoas, quando são feridas em algum lugar, não simplesmente na igreja, mas em qualquer lugar, as pessoas tendem a se isolar, tendem a se esconder, tendem a se afastar das pessoas ou dos lugares que feriram elas. Mas Jesus nos ensina que quanto mais a gente se envolve, mais a gente tem chance de ser curado. E aqui no corpo de Cristo mesmo, onde está a imperfeição, mas também está o perfeito, onde está o santo, junto no meio dos impuros, no meio dos imperfeitos, no meio dos pecadores que ele está tratando, está curando, está libertando, está sarando, está fazendo melhor, está santificando. É no meio dessas pessoas que a gente vai sendo curado, vai sendo liberto, vai sendo transformado e vai se transformando de graça, de glória em glória, em semelhança a Cristo Jesus, o primogênito de toda a criação. Esse é o nosso desafio, esse é o propósito que nós temos como igreja, e nós precisamos crescer em Cristo Jesus. Então a gente tem alguns objetivos, alguns eu já falei, e o primeiro objetivo é provocar você para que coloque a sua fé em Jesus em prática, contrapondo o individualismo, a passividade e a manipulação da fé. Muitas vezes, a gente individualiza a nossa fé. A gente busca se reunir como igreja, mas a gente não se reúne com intenções que a Bíblia nos ensina como um povo, como uma família, e para viver a fé no meio da comunidade. Geralmente a gente vem buscar interesses próprios, vem buscar interesses pessoais em primeiro lugar. Não que esteja errado, não está errado. Jesus nunca se contrapôs a isso, mas isso é um grande risco, porque a gente pode alimentar a nossa fé simplesmente numa fé individualista, num individualismo barato ou religiosidade individual, e a gente possa viver a nossa vida cristã dessa forma. E outro grande perigo é a questão da passividade. Nós temos um grande problema, nós muitas vezes somos passivos em relação à fé, de 2 formas. Geralmente a gente crê, somente crê, acredita em Jesus. Tiago vai dizer que o diabo também acredita. E esse crer em Jesus não transforma as nossas vidas. Esse crer em Jesus é apenas uma fé passiva. Jesus morreu na cruz, legal, eu creio. Jesus ressuscitou ao 3º dia, legal, eu creio. Jesus vai voltar, legal, eu creio. Mas o que isso tem feito de diferença na sua vida? Porque o convite que ele tem para as nossas vidas de fazer diferença é de nos fazer discípulos dele, de andarmos com ele, de santificar as nossas vidas, de fazer as nossas vidas crescerem nesse relacionamento com ele. E o grande perigo, o maior perigo disso tudo é que o individualismo e a passividade, né, e a passividade também pode ser apenas uma reação, falei também sobre isso de manhã, a nossa fé é passiva simplesmente na questão, ela só age, na verdade ela só reage, ela reage a algumas coisas que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, quando acontece um problema na minha vida, eu vou orar. Quando eu estou doente, eu vou orar. Isso é uma reação. Né? Mas o convite de Jesus para nós é nós termos um relacionamento diário com ele, independente se nós estamos bem ou mal, nós temos um relacionamento diário e crescermos nesse relacionamento com Jesus. Então a gente pode ativar a nossa fé sem ser simplesmente uma reação. E o grande perigo do individualismo e da passividade na fé é a facilidade para pessoas abusadoras manipularem a nossa fé. E aí é o grande risco que nós temos. Então, como nós fomos feridos, e muitas vezes nós fomos feridos por abusadores ou por pessoas, líderes que não são líderes cristãos, ou podemos dizer, são falsos,
profetas ou pelo falso evangelho, geralmente focando na nossa passividade de fé ou focando no nosso individualismo. Quando a gente aprende a viver e ativar a nossa fé, a gente cria uma blindagem para que essas pessoas não nos enganem novamente. A gente deixa de ser menino e passa a crescer verdadeiramente, se tornar maduro na nossa fé. Outra intenção, a gente já falei já no início, na introdução, após a série Feridos na Igreja, queremos ensinar a viver pela fé. É a melhor maneira de continuarmos a confiar em Deus e sermos curados de todas as feridas. Quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais você o busca, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você se parece com Ele. Quanto mais você se parece com Ele, os teus conflitos internos, os teus problemas, eles são melhores ou mais facilmente resolvidos. Então, você se blinda também, você evita que essas feridas aconteçam, ou quando elas vêm e acontecem na sua vida, você lida com elas muito facilmente, como Jesus lidava com elas, porque ele também foi ferido por muita gente, inclusive por nós. Continuar a apontar o caminho para um crescimento saudável no relacionamento com Jesus. Foi, na verdade, esse slide da última ministração que fez eu pensar nessa ideia, né, de falar sobre isso. As pessoas são curadas quando se entendem como igreja e crescem no relacionamento com Jesus. Quando a pessoa se entende o seu papel, entende o que ela está fazendo aqui, entende o que é ser igreja, entende o que significa estar na igreja, entende que significa que a igreja tem um cabeça e o cabeça é Cristo. Nós temos um Pai, o Pai é Deus. E nós somos templo do Espírito Santo, e Ele habita em nós, e nós entendemos tudo isso, e somos cheios do Espírito Santo, nós agimos, começamos a praticar a nossa fé, a andar em fé, para abençoar pessoas que se reúnem e têm o mesmo entendimento que a gente. Quando eu sou mais fraco, alguém mais forte me ajuda, quando eu sou mais forte, eu ajudo os mais fracos, e a gente vai crescendo nesse entendimento, vai amadurecendo nesse entendimento, e assim todos crescem num relacionamento saudável com o Senhor Jesus. Gostaria de ler um texto muito conhecido de vocês. Para a gente introduzir essa série. Quando a gente olha para esse texto, teologicamente, a gente faz uma separação. Em alguns textos bíblicos, a gente sistematiza a teologia e faz alguma separação de textos bíblicos em temas. E a gente olha para esse texto aqui e a gente pensa somente em soteriologia. Ou doutrina da salvação, para quem não entendeu a palavra. E a gente pensa assim, dessa forma que a gente é salvo, Paulo está explicando lá, e essa é a ideia. E na verdade está certo, não tem nada de errado nisso, e na verdade nós somos salvos pela graça mediante a fé, e não abrimos mão disso. Mas qual é o problema disso tudo? É que muitas vezes a gente, ao tirar textos, a gente fica focado nesses textos e lê esses textos apenas com essa ideia soterológica. E a gente não consegue discernir que esse texto tem algo a mais para produzir, e ele está dentro de um contexto. E a grande ênfase das cartas de Paulo, por exemplo, são tratar de ética cristã, sim, mas muitos deles é para tratar a eclesiologia. Problemas da igreja, resolver problemas da igreja, os relacionamentos das pessoas dentro da igreja e fazer com que a igreja seja edificada, cresça e entenda o dom que ela tem, o dom que cada um tem a serviço da igreja e para a edificação do corpo. E a gente vai observar isso na carta aos Efésios também. A gente olhou o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6. Paulo vai falar sobre isso, mas ele começa dando esse entendimento. E esse entendimento tem alguma coisa a ver. Quando ele fala sobre essa ideia soterológica, de dizer, nós somos salvos pela graça mediante a fé, ele dá uma explicação, e nós somos salvos para alguma coisa. Nós não somos salvos simplesmente para ficarmos salvos, e aí não faz sentido a gente ser salvo, e agora a gente poderia já ir para a glória, não é verdade? Se eu já sou salvo, por que eu vou ficar vivendo nesse mundo infame? Podia já ir para a glória. Agora já conheço Jesus, já me reuni com ele, já podia estar na plenitude do reino. Porque, na verdade, o entendimento de Paulo e o nosso entendimento deveria ser: o reino já começou. Se você se converteu, o reino já começou. E agora você já tem que viver como salvo. E você vivendo como salvo, você vai ter que viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo que está dentro de você te ensina a viver. Aquilo que Jesus te ensinou a fazer. E nós temos que conviver dessa forma como povo, como em relacionamento com Cristo Jesus, e começar a praticar essas coisas. E olha o que ele fala ali: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, ou um presente de Deus. Não existe nada em nós
que pudesse alcançar a salvação. Nada, nenhum mérito em nós. É tudo pela graça e é mediante a fé que Deus dá de presente para que nós possamos ter essa capacidade de crer. E não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pois somos criação de Deus, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. O que isso significa? Por que Paulo remete ao princípio de todas as coisas? Porque Paulo sai desse momento aqui da história e nos remete ao princípio de todas as coisas. Você se lembra que quando Deus, Gênesis 1 e Gênesis 2, você já leu esses textos com certeza. Se não leu, depois você leia. Quando Deus ia criando as coisas e acabava o primeiro dia, acabava o segundo dia, acabava o terceiro dia, acabava o quarto dia, ele olhava para a sua criação e ele dizia que aquilo era... O que era? Bom. Oh, todo mundo ligadinho. Mas chegou o sexto dia. E ele olhou para os homens, ele criou o homem, depois a mulher. E depois que ele criou o homem e a mulher, ele viu que aquilo era... era muito melhor do que bom. Criação boa, o homem e a mulher muito bons. E assim Deus os criou. O homem pecou, se afastou de Deus, deturpou essa bondade, essa imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso foi deturpado. Nós começamos a viver conforme as nossas próprias escolhas, nossas próprias vontades. Escravos do pecado, não tendo voz, não tendo liberdade para agir ou para dizer não para as coisas que nós sabemos que fazem mal para a gente. Mas Cristo morreu naquela cruz. E a Bíblia fala que ele morreu por nós, morreu naquela cruz para nos perdoar dos nossos pecados conforme ensinam as Escrituras. Cristo morreu, se entregou naquela cruz para nos perdoar dos nossos pecados, para nos tirar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não somente fez isso, ele ressuscitou ao terceiro dia, e Paulo vai ensinar que ele, ao ressuscitar ao terceiro dia, todo aquele que crê nele tem a vida plena, a vida eterna. E nós somos novas criaturas, estamos chamados para viver em novidade de vida. E Romanos, lá Paulo vai dizer aos Romanos que o propósito disso tudo, o propósito de Deus é fazer com que nós sejamos conformes à imagem de Jesus, o segundo Adão. Adão, o primeiro homem, tinha a imagem de Deus. Nós, como igreja, fomos restaurados em Cristo Jesus, somos redimidos em Cristo Jesus para sermos feitos conformes à imagem do segundo Adão de Jesus. Então nós carregamos em nós a imagem do Senhor. Nós que somos salvos, nós que somos redimidos, nós que somos remidos em Cristo Jesus, nós que recebemos o Espírito Santo e agora temos o Espírito Santo nos dando a oportunidade, a capacitação de vivermos em fé, de andarmos em fé, de vivermos essa novidade de vida, agora nós podemos novamente refletir a imagem do Senhor. É como se nós agora fôssemos novamente um espelho que reflete a luz. Deus é a luz, Jesus é eu sou a luz do mundo, ele disse. Jesus é a luz do mundo e ele disse para os seus discípulos, agora vocês são também a luz desse mundo. Brilhe em vós essa luz. Faça com que vocês explanem, sejam a imagem de Deus e façam com que as pessoas glorifiquem a Deus pela vida de vocês, por viver essa novidade de vida e por andar em fé. Então nós fomos chamados, sim, depois de salvos, para viver essas boas obras que Deus preparou para a gente desde o princípio. E nós éramos para viver, nós escolhemos viver no pecado, mas Deus nos libertou e nos trouxe de volta para o seu reino para vivermos de acordo com a sua vontade, praticarmos boas obras. E para praticar essas boas obras, nós temos que praticá-las pela fé, conforme Paulo nos ensina nesse texto. Agora que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, nós somos chamados para viver em Cristo Jesus e praticarmos pela fé essas boas obras que Deus preparou para a gente de antemão. Tem um outro texto que eu gostaria de falar para vocês aqui, o que é fé, o conceito bíblico de fé.
Hebreus capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí nós geralmente identificamos fé com o homem de olhos vendados e caminhando com os olhos vendados, uma prova daquilo que não vemos. E não, na verdade, a Bíblia não dá esse entendimento de que nós andamos dessa forma. Muito pelo contrário. Nós andamos pelo aquilo que vemos, ou pelo aquilo que cremos, ou pelo aquilo que sabemos, ou pela palavra de Deus que nos orienta. O próprio pastor Cristiano leu aqui o salmo que dizia que nós temos a luz, e a palavra de Deus é a luz. E nós temos que agora uma lâmpada que ilumina os nossos pés para que nós possamos caminhar em fé. E essa lâmpada que ilumina os nossos pés nada mais é do que a palavra de Deus que dá direcionamento para a gente. Eu sou o caminho, ande após mim, venha após mim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, sejam meus discípulos, me sigam. Então Jesus dá a orientação, ele mostra o caminho e faz com que a gente ande após ele. A gente não entende dessa forma porque a gente lê o versículo 1, mas o versículo 2 diz assim: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Alguém aqui consegue ver o bom testemunho de alguém que apenas crê, sem que aquela crença tenha feito alguma diferença na sua vida, sem nenhum fruto aparente, mas ele crê. Eu tenho um bom testemunho, eu vejo que ele crê. Ninguém consegue fazer isso. Então a fé, ela é testificada pelo fruto que ela dá. E aí a gente continua o texto de Hebreus capítulo 11, e aí a gente vai ver ali, pela fé, Abel ofereceu, Enoque tinha agradado, Noé construiu, Abraão obedeceu, Sara recebeu, Isaac abençoou, Jacó abençoou, José deu instruções, Moisés recusou, Raabe acolheu, e aí outros nomes, e fala que alguns deles conquistaram reinos, outros praticaram a justiça, foram torturados, recusaram a liberdade, entre outras ações que indicam um bom testemunho dessa boa fé. E depois o capítulo 12 vai dizer: agora que vocês estão diante de uma grande nuvem de testemunhas, vivam da mesma forma, andem da mesma forma. E essas testemunhas são essas testemunhas. Essa fé de todos eles ali foi comprovada por ações e não por simples crenças. A fé que eles tinham fez eles saírem do lugar e vivenciarem algo novo, viverem algo novo. Talvez algo que para eles não passava de uma promessa, e o próprio texto de Hebreus capítulo 11 vai dizer que muitos deles não puderam experimentar da grande promessa de viver essa oportunidade que nós temos de viver ao lado de Jesus, de sermos ressuscitados junto com eles e de poder ter essa experiência de viver em novidade de vida. Mas eles creram, e aquilo ali fez eles terem uma ação em direção da fé que o Senhor colocou no coração deles. E é por isso que muitos deles foram imputados, né? Abraão foi imputado pela justiça por causa da fé dele, porque ele obedeceu a Deus, e obedeceu a Deus várias vezes, saindo da sua terra, indo para a terra que Deus ia mostrar, depois oferecendo Isaac como sacrifício. Então ele obedeceu a Deus em todas as coisas que Deus tinha falado ao coração dele. O apóstolo Tiago vai dizer: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Sproul vai dizer que se a fé que professamos é uma fé sem evidência de obras, ela não é a fé salvadora. Um pouquinho mais pesado do que Tiago. E diante disso tudo, a gente gostaria de falar de 3 coisas para vocês, nessas 3 palavras, 3 sermões dessa série. Primeiro, a fé que nos leva, ative a fé que nos leva a viver em comunidade, ative a fé que nos leva a responder ao chamado, e ative a fé que vence o mundo. Cada uma em cada um dos domingos que nós temos hoje e pelos 2 próximos. Esse slide estava na semana passada, e também está no Entenda 2. Depois do Primeiros Passos, você é convidado a fazer o Entenda. E no Entenda 2, nós vamos falar Entenda a Igreja. E aí nós vamos entender que a igreja é uma família. A família de Deus Pai. Um pai de muitos filhos. Nós somos um corpo. A Bíblia fala que nós somos um corpo. Corpo do cabeça Jesus. E também fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Não individualize a palavra templo, porque a Bíblia não individualiza a palavra templo. Nunca diga assim. Você pode dizer, não estou dizendo que você não pode dizer. Mas
não é correto biblicamente dizer eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. Nem etimologicamente é correto dizer eu sou a igreja, porque a igreja já é reunião de pessoas, congregação. Mas também não é correto falar eu sou o templo, apesar de você ser cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia ensina que nós, sempre no plural, você vai encontrar essa ideia, principalmente nas cartas de Paulo, como indicando nós somos o templo do Espírito Santo, onde Deus habita, como foi cantado aqui, Deus habita nos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. E Jesus vai dizer, eu estou no meio de vós. E a gente viu semana passada, sempre que o povo de Deus se reunia, Jesus estava presente após a ressurreição. Nós vimos vários fatos de aparições de Jesus no meio da reunião do seu povo. Sempre com mais de uma pessoa. Jesus aparecia, com 2, com 3, ou com o grupo dos 12 reunidos, né? Que na verdade já eram 11. Eu gostaria de ler 2 textos para explicar isso claramente, essa ideia, dessa fé que nos leva a viver em comunidade. O primeiro deles diz assim, é o próprio Tiago, dizendo, se um irmão, olha lá a palavra, um irmão ou uma irmã, estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz. Essa palavra, vá em paz, vamos traduzir para o evangeliquez, shalom, ou shalom alecha, eu acho que é. Pai seja contigo, ou pai seja contigo. Vá em paz, é a mesma coisa que nós dizemos hoje. Deus te abençoe, querido. Mais ou menos isso. E ele vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A gente não quero dar espaço somente para discutir a ideia de ajudar o próximo ou ajudar os outros. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas a ideia de que a gente, muitas vezes, sabendo da necessidade de alguns de nossos irmãos e tendo condições de ajudar e satisfazer as necessidades dos nossos irmãos, com dons, com talentos, com aquilo que a gente Deus nos deu de capacidade, com preocupação, com ouvido para ouvir alguém, com boca para dar conselho, para abraçar, vamos andar junto, estás fraco aí, vamos andar junto. A gente podendo fazer isso, muitas vezes, a gente diz apenas, que Deus te abençoe, eu vou orar por ti, e às vezes nem ora. Porque tu está preocupado com a tua individualidade, com o teu individualismo, com os seus problemas. Eu estou cheio de problemas, por que eu vou resolver o problema de alguém? Mas é nessa ideia de resolver o problema de alguém que muitas vezes Deus resolve o problema de ambos. E Deus abençoa ambos. Porque nós fomos chamados para viver dessa forma. Chamados para viver em comunidade e chamarmos em Deus para fazer a diferença um na vida dos outros. Cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. A Bíblia sempre indica uma ação mútua em pró de edificar a sua igreja. É sempre uma ação. Amar é uma ação, perdoar é uma ação, cuidar é uma ação, servir é uma ação, orar é uma ação. É sempre uma ação e essas ações têm que ser feitas mediante a fé de que eu ouvi uma palavra, confiei nessa palavra e obedeço essa palavra, como Abraão fez, a gente ouviu ali. O entendimento grego de fé é confiança e ser fiel. Então, o texto escrito no Novo Testamento sobre fé sempre tem esse entendimento. A palavra usada ali é uma palavra que indica confiança, eu confio e eu não apenas acredito, eu confio e eu tomo posse daquela palavra e eu fielmente coloco ela em prática. Aquele que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática é como um homem imprudente, mas aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Os problemas vão vir sobre ambos, mas aquele que tem a sua casa construída sobre a rocha, ele permanece firme. A ideia hebraica de fé, a ideia do Antigo Testamento, a ideia hebraica de fé é agarrar-se com firmeza, apegar-se com firmeza em alguma coisa. Porque eles não entendem a maneira abstrata, eles explicam tudo de maneira concreta. E aí, se você perguntar para um judeu o que significa fé para ele, ele vai tentar te explicar da seguinte forma, por exemplo, ele vai dizer
que você está dentro de um rio ou de um mar e está se afogando. E aí, de repente, você vê passar um tronco. Você vai fazer o quê? Você vai nadar aquele tronco e vai salvar a sua vida naquele tronco. Você vai se agarrar com firmeza nele. Isso é fé. É aí sim que ele vai te ensinar. Porque é assim que ele pensa. Então, fé é dessa forma. Fé é você se apegar na palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. É o que Jesus ensina para a gente, colocar em prática aquilo que ele ensinou. E quando você coloca em prática aquilo que ele ensinou, a sua vida é transformada e as coisas ao seu redor são transformadas. E a sua vida é abençoada e as coisas vão acontecer porque Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Então, fé não é simplesmente eu acredito. Legal. Eu vou sentar aqui na minha cadeira, no meu banco, e vou acreditar em tudo que o pastor falar. Primeiro eu já falei para vocês, não faça isso. Chega em casa, pega todos esses textos que eu fiz aqui, ó, e faz lá seja um cri-cri, né? A gente usa essa palavra aí. Vai atrás, seja um bereano. Vai ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Porque dessa forma você está se protegendo para não ser manipulado por ninguém, nem por mim. Eu não estou querendo manipular ninguém. Mas talvez você ouça alguém que esteja querendo te manipular de alguma forma. Às vezes de maneira até sincera, não querendo fazer por querer, mas faz porque entendeu uma coisa e tenta explicar e aquela coisa não é legal para a sua vida. Ou às vezes faz de maneira ruim mesmo, com maldade no coração e simplesmente para ganhar proveito disso. Então se proteja dessas pessoas. Sempre quando você vai ouvir alguma coisa que diz que é da palavra, vai procurar, vai estudar, para ver que aquilo que está sendo falado é verdade ou não. Então a fé para eles, a fé para a igreja primitiva, a fé para os discípulos de Jesus é esse entendimento. De você fazer alguma coisa com relação à palavra que você ouviu. E Jesus ensinou isso. Jesus, quando falou, por exemplo, ensinou sobre o amor, ele dizia, é muito fácil você amar quem te ama. Não é verdade? É muito fácil você amar uma pessoa da sua família que já demonstra amor para você. Isso não tem dificuldade nenhuma. Mas a minha ordem para você, o meu mandamento para você é que você ame os vossos inimigos. Não esperando nada em troca. Porque foi isso que ele fez. E nós somos discípulos dele. Ele nos amou de tal maneira que foi dado Jesus no nosso lugar. Ele morreu por nós. E Deus prova o seu amor para conosco. Que ele morreu por nós, sendo nós ainda inimigos, pecadores. Então foi dessa forma que ele fez. Ele ensinou dessa forma. E também Jesus estava preparando a sua igreja para o que havia de vir. Como eu falei, nós somos um povo. E a salvação, sempre quando você ouvir, aí vai entrar para a matéria soteriologia de novo. Biblicamente, a gente fala muito de salvação individual. Mas, biblicamente, no Antigo Testamento principalmente, mas também no Novo Testamento, Deus olha para a salvação como uma salvação de um povo, de fazer um novo povo, de salvar o seu povo. Jesus mesmo disse, eu vim para os que eram meus, os meus não me quiseram. Mas aqueles que me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E fez deles um povo, uma família. Quando Jesus deu uma missão para a sua igreja, ele disse, ide pregar o evangelho, a começar por Jerusalém, depois vamos lá, me ajudem, e depois olha só, que incrível. Jesus começa por Jerusalém, pela Judéia, onde habitavam os judeus, e depois ele vai para Samaria. Olha que incrível, o maior inimigo do povo judeu. Eu quero que vocês, depois de Jerusalém, preguem o evangelho para os samaritanos. E depois para os confins da terra, lá em Belo Horizonte. Mas antes de chegar lá em Belo Horizonte, você vai na Samaria. Por que ele não falou Galileia, que era onde ele veio? Explicação. Porque Samaria era a capital do Reino do Norte. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois. Reino do Sul, judeus. Reino do Norte, 10 tribos. A tribo de Benjamim ficou com o Reino do Sul. 2 tribos no Reino do Sul, o nome de Judá. Daí onde vem os judeus vêm da tribo de Judá.
Os judeus vêm do reino do sul. A gente chama todo mundo de judeu hoje. Mas o povo israelita, os hebreus, são 12 tribos. As 10 tribos ficaram com o reino do norte. Jeroboão formou uma capital chamada Samaria. Quando Nínive, quando a Síria levou cativo os israelitas do reino do norte, ele fez uma miscigenação, ele colocou pessoas de outras raças que já eram posse do Império Assírio e colocou viver na Samaria e fez uma miscigenação. O povo judeu, todo cheio de si, né, não aceitava aquela miscigenação. E aí continuava a ter uma proibição dos samaritanos, que tinham um meio sangue hebraico, de ir ao templo adorar. Eles eram considerados inimigos. Um povo miscigenado, é um povo sujo, um povo que não era puro, e eles não eram bem aceitos em Judá. E aí criou uma inimizade, criou um problema entre eles. E aí a primeira ideia de Jesus era salvar um povo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, daquele que tem fé em Jesus. Então o primeiro objetivo de Deus é a salvação de um povo, mas a primeira ideia é restaurar o povo da primeira aliança. Então ele quer unir novamente os povos e ele fala, vai na Samaria e prega para eles primeiro. E depois por toda a terra, fazendo com que todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as raças e todas as línguas possam fazer parte desse reino. A união de um povo, a salvação de um povo para Deus, um povo para o reino de Deus. Então essa ideia de Jesus era uma ideia de... Ele já estava trabalhando no coração dos discípulos, eu quero que vocês amem os seus inimigos. Eu quero que vocês preguem para um samaritano. E ele faz aquelas parábolas do bom samaritano, que tudo é por querer, querido, ensinando os seus discípulos a querer aquilo que ele vai fazer no futuro, aquilo que ele vai fazer através da sua igreja. E nós ainda começamos a criar muros, né? Começar a criar distância entre pessoas, o que Jesus não gosta disso. Ele quer que nós amemos as pessoas. Porque nós muitas vezes entendemos o Evangelho como essas obras do Evangelho, essas boas obras do Evangelho, simplesmente como um comportamento moral. Mas não é isso. É mudança verdadeiramente de vida, transformação de vida, crer no poder do Evangelho que vai transformar a minha vida para praticar as boas obras, viver como no princípio, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou e vivenciar as práticas de vida que Jesus fez ao abençoar pessoas, ao amar pessoas, ao cuidar de pessoas e ao perdoar pessoas. E é isso que o Evangelho tem para nossas vidas. É por isso que é um povo. E essa fé em Jesus vai fazendo-nos viver e servir uns aos outros. Tem um texto muito clássico que a gente usa muito, né? As pessoas usam, eu não sei se costume de usar, mas as pessoas usam para combater essa ideia dos desigrejados hoje. Mas você muitas vezes não lê o texto por inteiro. Hebreus capítulo 10, ali está o versículo 1 ao 25, mas na verdade é o 23 ao 25, eu errei ali. E diz assim, olha a ideia de fé. Você vai encontrar isso na língua hebraica várias vezes. Se você quiser conhecer um pouco mais de hebraico, você vai ter que se acostumar com esse uso de palavras redundantes para forçar uma ideia. Apeguemo-nos com firmeza, é a ideia de fé na cabeça do hebreu. A esperança que professamos, fé de novo. Pois aquele que prometeu é fiel, fidelidade, fé de novo. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha só, quando você tem fé, apegue-se com firmeza àquele que é fiel, creia nele. É isso que eu posso traduzir essa primeira frase ali, o versículo 23, como creia em Jesus. Ao crer em Jesus, você considera o irmão que está do seu lado. E você incentiva o seu irmão a amar. É mais ou menos isso, a tradução. A nova linguagem de hoje, segundo o pastor Rodrigo. Tradução. Olha para o irmão do seu lado aí. Diz para ele assim, ó. Eu te incentivo a me amar. E a ser bonzinho comigo. Mesmo quando eu estiver no dia ruim. Mulheres, fala assim para os homens. Mesmo quando eu estiver com TPM. Eu te incentivo a me amar. Foi Jesus que mandou, através da sua palavra. Eu estou te incentivando, estou fazendo aquilo que Jesus mandou. O autor de Hebreus, né? Mas pelo Espírito de Deus, ele mandou a gente fazer dessa forma.
Incentive-nos ao amor, né? E às boas obras. Ó a palavra boa de novo. Essa cultura de bondade que é a cultura do jardim. Que é a cultura de Jesus. Jesus era tão bom, tão bom, tão bom nas suas atitudes. E ele chegou um jovem rico para ele e falou assim: bom mestre. E você sabe o que Jesus faz, né? Ele diz assim, ele não repreende o homem por chamá-lo de mestre, apesar dele não ter título de mestre, não ser alguém que era reconhecido pela religião, ele não repreende o jovem rico por causa disso, ele apenas repreende ele dizendo: quem diz isso que é bom? Somente Deus é bom. Ele diz assim. Eu acho interessante quando Jesus faz essas coisas. E ele fala de bom ali de novo. Incentive-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Encoraja o teu irmão aí do lado. Não deixa de vir na igreja. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o... Que dia é esse? Que dia é esse? O dia da ressurreição dos mortos. O dia do retorno do nosso rei. O dia da plenitude do reino. O dia em que Jesus vai pegar o lenço nas mãos, metaforicamente, e vai enxugar as nossas lágrimas. Não haverá mais choro, nem dor. É esse dia que ele está falando. Mas ele está querendo dizer, viva isso hoje. Viva aqui e agora. Mas o meu irmão é cheio de defeito. Não importa. Viva aqui e agora. Você foi chamado pela fé para viver a novidade de vida no aqui e agora. O seu irmão que não é perfeito, como você também não é perfeito, talvez esteja no mesmo processo de santificação que você está. E ele prometeu, aquele que é fiel prometeu, que a boa obra que ele iniciou nas nossas vidas, ele vai terminá-la até o dia. Então, enquanto esse processo de transformação e de santificação está acontecendo, nós já fomos chamados a viver pela fé essa novidade de vida que nos foi dada. De fazer e praticar o bem, uns para com os outros. Incentivar uns aos outros a praticar o bem. Quando você vê algum irmão fazendo algo que não é legal, que não é bom, você diz para ele: querido, eu estou chamado para te incentivar a praticar o bem. O que você está fazendo não é legal. Vamos corrigir isso, vamos nos arrepender e vamos viver a novidade de vida. Fomos chamados para ser semelhantes a Jesus. Onde está na Bíblia que Jesus fazia isso? É mais ou menos dessa forma. Essa é a ideia de incentivar, de encorajar uns aos outros a viver como igreja, a ter esses momentos de reunião, de entendimento, de reflexão, de fazer, de vivenciar o processo de discipulado, de ajudar uns aos outros nessa mutualidade, no discipulado mútuo. Então, nós queremos fazer através dos nossos pequenos grupos. Aqueles que já vivem em pequeno grupo aqui sabem do que eu estou falando. Os estudos são totalmente preparados para isso, para vivermos discipulado, para sermos mutuamente abençoados uns pelos outros. E é esse o projeto, é essa a ideia de nós estarmos juntos para vivermos essa novidade de vida que Jesus nos deu. Então, nós fomos chamados para isso, para viver e praticarmos a nossa fé. Falei de manhã, e eu tenho que corrigir o que eu falei de manhã, então eu vou ter que falar porque me pegaram no meu pé. Eles puxam minha orelha aqui quando eu falo alguma coisa. É claro que eu falei brincando, eu não creio no que eu falei, né? E às vezes eu conto um pouquinho de piada e às vezes me passa um pouquinho. E Jesus um dia, ele estava num lugar deserto, um pouco longe do lago da Galileia, estava pregando, curando pessoas, curando muitas pessoas, e pregando o evangelho e o sermão longo de Jesus, parecido com o do Marconi, assim. Marconi é discípulo de Jesus. Ele não está, ele está em casa, está me vendo. Falei que ia falar dele. E Jesus pregando, já devia ter passado umas 4 horas de pregação, assim. E aí os discípulos chegam para Jesus: ô Jesus, está na hora de terminar. E antigamente tinha aquelas plaquinhas, né? Já fizeram isso muitas vezes comigo, tá?
é bullying, hoje eu estou curado. E botar a plaquinha, faltam 5 minutos, eu botava lá atrás assim. E os discípulos foram fazer isso com Jesus. E aí Jesus foi falar para eles, o que vocês estão fazendo? Não, Jesus, é porque é o seguinte, já está tarde e a galera está com fome. E o próximo McDonald's está muito distante daqui. Não vai dar. Então você tem que despedir eles para eles poderem ir para as cidades e poder comprar alimento, ou ir para suas casas comer. E aí Jesus, dê vocês o que comer para eles. E é isso que ele faz para a gente. Até hoje. Às vezes ele nos incentiva dessa forma. Faça vocês. Sei que você está orando por alguma pessoa, mas vai você e faz alguma coisa. Vai vocês, vai lá acompanhar aquela pessoa. Vai lá cuidar daquela pessoa. É isso que eu quero que você faça. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, não temos nada. Como vocês não têm nada? Mas o que vocês têm? Aí apareceu o Joãozinho. Não, eu botei o nome agora no piá. Né? Chamei de Joãozinho, porque sempre Joãozinho aqui no Brasil, né? Mas como é em Israel, sei lá, eu acho que eu não sei se eu vou falar gramaticalmente certo, mas Yohanan Katan, pronto. Né? Joãozinho. Ou Little John, né? O professor de inglês, é isso? Tava lá, Little John, aí é Inglaterra, né? Inglês britânico. E o que ele tem lá? Ele tem lá uns pães, uns peixinhos. Tragam para mim. Mas quero que vocês façam o seguinte, reúnam as pessoas. Olha o que Jesus fala. Reúnam as pessoas. Em grupos menores, de 50, de 100, reúnam as pessoas. Eu fico imaginando os discípulos pensando, o que esse cara vai fazer? Na segunda vez foi mais fácil, né? Já sabiam, né? Mas na primeira vez eles ficaram imaginando, o que Jesus vai fazer? Reunir as pessoas com 2 pães e 5 peixinhos? Ou 5 pães e 2 peixinhos, na verdade. O que ele vai fazer? Ele começa a fazer um grande milagre. Um grande milagre. E ele vai dando para os discípulos o alimento, e os discípulos é que vão alimentando as pessoas. Não é ele que alimenta as pessoas, ele faz o milagre, mas é os discípulos que fazem. E pela fé, eles vão agindo e vão atuando, e eles vão separando as pessoas, mesmo sem saber o que Jesus vai fazer, eles separam as pessoas, reúnem em grupos, Jesus mandou fazer isso, e a gente está fazendo, está cumprindo a palavra dele, está apenas fazendo o que ele mandou nos fazer, e a gente está fazendo. E depois aquilo vai acontecendo, eles vão distribuindo, e depois a palavra diz que, se eu não me engano, são 7 ou 12 cestos cheios de pães que sobram daquele grande banquete que Jesus preparou. E é isso que Jesus quer fazer com a gente sempre, queridos. Quando a gente se reúne com a igreja, existem necessidades no nosso meio. E essas necessidades, quando são detectáveis, elas precisam ser de alguma forma abençoadas. Jesus quer abençoar, mas ele quer usar as nossas vidas para que a gente possa abençoar pessoas. E a gente precisa ter essa fé no nosso coração e praticar essas boas obras, de ser bondoso, benigno com essas pessoas, benigno com quem tem necessidade, porque um dia, talvez sejamos nós os que estaremos necessitados. E quando nós aprendemos essa cultura de viver, essa realidade que Jesus nos ensina a viver, atuando pela fé, agindo pela fé, andando em fé, nós vamos verdadeiramente cumprir aquele objetivo de sermos verdadeiramente os discípulos de Jesus, porque ele fazia isso direto. Então, tudo aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra são ações. Ame, perdoe. De manhã eu também falei sobre perdão, e a gente, para encerrar aqui, vou falar sobre perdão. Existia e Jesus fala a palavra irmão, né? Pedro pergunta para Jesus, você observa no texto, novamente irmão. Até quantas vezes, Jesus, eu preciso perdoar o meu irmão? O meu irmão. É comum no meio do povo chamá-los de irmãos. Era um povo, né, descendência de Abraão. Hoje nós somos um povo. Em Cristo nós somos um povo, de uma família de irmãos e irmãs. Tendo Jesus, o nosso irmão primogênito, irmão mais velho, unigênito do Pai, e temos Deus como Pai. E Pedro fala isso para Jesus, pergunta para Jesus, existia um ensinamento naquela época? E Pedro pergunta um ensinamento maior, Pedro quer ser mais religioso, né? Existia um ensinamento que a capacidade humana de perdoar é de 3 vezes. E alguns ensinavam dessa forma, até 3 vezes ao dia, tal.
E aí tinha alguns mais espirituais que diziam até 7 vezes. 7 vezes não significa nem 3 vezes. Mas nem 7 vezes significa a ideia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É que 7, toda vez que você encontrar 7 na Bíblia, você é uma ideia que explica completude, plenitude. Você encontrar 7, alguma figura de linguagem, não leve para o lado literal de 7. Leve para a ideia figurativa e traduza como algo completo, algo pleno. E Jesus responde para Pedro o quê? Até 70 vezes. Até 7 vezes é algo pleno, algo divino, talvez. Ou algo de um homem que verdadeiramente segue a observância da lei. É mais ou menos essa ideia. Mas 70 vezes 7 é o tamanho do perdão de Deus por nós. Quando o povo foi para o cativeiro babilônico, Jeremias e depois Esdras, eu acho que é Esdras que escreve Crônicas, ele vai explicar que a ideia dos 70 anos é porque o povo ficou 490 anos sem cumprir a lei de Deus, sem ter fé em Deus, sem confiar em Deus. Porque a ordem que o Senhor tinha dado para eles quando eles entrassem na terra prometida era: vocês vão plantar e vão colher daquilo que vocês plantaram por 6 anos. No 7º ano, vocês vão confiar em mim. Eu vou dar para vocês o alimento. Deixem a terra descansar. Eu vou dar para vocês o alimento. Essa foi a ordem de Deus. O rei Saul assumiu, e depois outros e outros reis, 490 anos, eles não deram descanso para a terra. 490 dividido por 7, porque a cada 7 anos dá 70. Deus falou: vocês vão para o cativeiro babilônico, viver em terra estrangeira por 70 anos. Enquanto isso, a terra vai ter o seu descanso. Quando vocês voltarem de lá, a terra, depois do seu descanso, vai dar de novo o fruto para vocês comerem. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou perdoar os vossos pecados e vou trazê-los de volta. Então, quando Jesus fala 70 vezes 7, ele está dizendo: isso é o tamanho do perdão de Deus para com um povo que descumpriu, foi desobediente, foi rebelde e não confiou, não teve fé em Deus. Deixou de ser dependente de Deus para escolher ser dependente de homens ou de reis. Foi mais ou menos isso. Então, quando Jesus fala isso para Pedro: perdoe até 70 vezes 7, vocês foram chamados para perdoar conforme Deus vos perdoou. Vocês agora carregam com vocês a imagem do Deus eterno. Vocês agora recebem uma capacitação em fé, uma capacitação que vai dar chance ou forma ou capacidade para vocês vivenciarem e serem a imagem de Deus e refletir essa imagem de Deus na terra. Então, se vocês tiverem que perdoar, perdoem com plenitude, perdoem conforme Deus perdoou. É dessa forma que vocês devem perdoar. Isso, para se perdoar, tem que ter muita fé. Como é que é uma fé maior do que essa? Perdoar como Deus nos perdoou. E depois ele ensina, na sua própria oração, ele nos ensinou dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Nessa oração, Jesus traz o plano humano de novo. Porque ele diz ao contrário: perdoa os nossos pecados conforme nós. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E Jesus nos ensina: perdoem como o Pai perdoou vocês. Perdoem uns aos outros conforme eu vos perdoei. Sejam plenos nesse perdão. Vivenciem na fé a experiência de terem boas obras. Amem como eu vos amei. Perdoem como eu vos perdoei. Cuidem uns dos outros como eu cuido de vocês. Sirvam uns aos outros como eu, mesmo sendo Deus, vivi entre vós e vi como servo, servir vocês. Façam o mesmo. Jesus, quando faz isso, quando lava os pés dos discípulos, ele diz uma coisa que é maravilhosa: felizes vocês serão se vocês fizerem o mesmo uns para com os outros.
felizes vocês serão se vocês servirem uns aos outros conforme eu servi vocês. Esse é o ensinamento do Mestre. Essa é a verdade que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma fé, ativar essa fé que nos leva a viver a plenitude de viver em comunidade, a plenitude de viver igreja, de ser verdadeiramente igreja, de amar uns aos outros como Ele nos amou. A equipe pode subir? E eu vou encerrando aqui. Algumas reflexões para a gente encerrar. Não abandone nem desista da igreja. Confie em Jesus. Você não tem que confiar na igreja. Não tem que ter fé na igreja. Não tem que ter fé no pastor. Não tem que ter fé no irmão. Mas abandonar e desistir da igreja também não é a vontade de Deus para a sua vida. E você tem que ter fé em Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele amou a igreja. Ele disse Paulo vai dizer para os maridos: amem as vossas esposas como Cristo amou a sua e deu a sua vida por ela. Confie em Jesus. Não seja passivo na sua relação com a igreja. Não venha para ser servido simplesmente. Você vai ser servido. Você tem necessidades. Nós queremos te abençoar. Mas venha com entendimento. O que eu posso fazer para ser bênção na vida dos outros? Não seja somente passivo. Ative a sua fé. E viva esse relacionamento de acordo com o que Jesus nos ensinou. Cooperar com seus dons e talentos é um ato de fé. Servir com seus dons e talentos é um ato de fé. Vejam para aquelas pessoas que você acha indigno de receberem algo, assim como vocês também foram indignos de receber a salvação. Lembrando do texto, nós somos salvos pela graça. Não tinha mérito nenhum em cada um de nós. De graça nós recebemos, de graça eu vou dar. Ame, perdoe, reconcilie-se, sirva e ore pelos irmãos. Ative a vossa fé. Para encerrar, faça a sua parte na edificação da igreja. Paulo esquece templo, algo espiritual, metafórico, porque Paulo, como um bom judeu, escreve algo metafórico para explicar a ideia da espiritualidade da igreja. Ele diz: nós somos como pedras sendo construídas sobre a pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa se tornou a pedra principal, Jesus. E nós somos como se fôssemos pedras, construindo um edifício para Deus, edificando um edifício para Deus. Essa é a ideia da igreja invisível. Cada um de nós é como se fosse uma pedra desse edifício. Se essa pedra for tirada desse edifício, talvez uma parede vai cair, um muro vai cair. Mas quando todas elas estão no seu lugar, esse edifício fica belo, imenso, e fica de acordo com a vontade de Deus. Quando cada um cumpre o seu papel e faz a sua parte, a igreja é edificada. Todos são edificados e todos são abençoados. Até nós vivemos a ideia da igreja de Atos, a igreja primitiva, onde não havia ninguém com necessidade de algo, porque todos serviam, todos abençoavam, todos cuidavam uns dos outros. Que isso possa ser uma realidade no nosso meio também. Parece utopia, mas é a vontade de Deus sobre nós. E toda utopia, nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, ela cai por terra. Ela pode se tornar realidade. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos cantar uma canção que é um ato de fé. É a mesma da manhã, né? Ah, tá. É só pra gente... Vamos cantar uma canção que é um ato de fé. Você não canta essa canção para Deus. Você canta a canção para o irmão que está do seu lado. Aquele que você incentivou aí um pouquinho tempo atrás, aí incentivou a te amar, a ser bonzinho contigo. Você vai cantar essa canção olhando para ele. Se você quiser sair do seu lugar, saia do seu lugar, dê um abraço em alguém. Se você sentir a necessidade de dar um abraço a alguém, Deus falar no teu coração, faça isso. Abrace pessoas, cante essa canção para que ela se torne uma realidade na sua vida.
para que elas se tornem uma realidade no meio do povo de Deus. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado. Pega na mão do irmão do seu lado aí, na irmã do seu lado. Pai, nós pedimos que o Senhor nos aumente a fé. Os discípulos pediram para o Senhor e nós repetimos a mesma oração. Aumente a nossa fé, ela é pequena demais. Nós queremos amar mais, nós queremos viver mais, andar mais como uns com os outros e poder ser bênção na vida dos outros, e nós precisamos de muita fé para isso. O Senhor nos pede, nos ordena. O Senhor deu o nome de mandamento. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros como eu vos amei. Para obedecer um mandamento como esse, nós precisamos sim de muita fé, de muita fidelidade, de muita confiança do Senhor. Que o Senhor nos dê forças para se envolver, para poder ser bênção e abençoar pessoas. Nós não estamos aqui apenas para ser servidos, Senhor, e o Senhor nos ensina isso na sua palavra. Mas como discípulos do Senhor, nós estamos aqui para servir também uns aos outros. Que o Senhor nos capacite, e por isso nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Que nós possamos ter essa fé expandida também para viver lá fora,
para ser luz para esse mundo, para ser sal para essa terra, para poder fazer com que essa luz brilhe no nosso caminhar de fé, para que pessoas vejam Cristo em nós, para que nós possamos falar da razão da nossa fé, explicar para as pessoas da razão da nossa fé quando elas olharem para nós e ver a nossa vida diferente, sendo transformada, sendo mudada a cada semana, sendo mudada a cada passo que a gente dá ao caminhar com Cristo. As pessoas vão perguntar para a gente: o que está acontecendo contigo? E você poder explicar a razão da sua fé, essa fé em Cristo, que faz você se mover dessa maneira, que faz você se depender totalmente dEle, confiar nele e permitir que Ele transforme a sua vida. Então, Pai, aumenta a nossa fé, transforma os nossos corações, nos capacita cada vez mais para poder vivenciar e fazer com que as nossas vidas sejam para o louvor da Tua glória. Nós queremos andar em fé, nós queremos viver em novidade de vida, nós queremos, como discípulos do Senhor, fazer com que a nossa vida seja uma adoração perfeita, um louvor que agrade o Teu coração, que nós possamos glorificar ao Senhor ao viver esse bom testemunho da fé que o Senhor coloca nos nossos corações. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa cada um de nós. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode dar um aplauso ao Senhor? Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, que o Senhor vire o seu rosto para você e faça resplandecer a sua paz sobre você. Que o Senhor abençoe a tua casa, a sua família, que abençoe o seu trabalho, que abençoe o caminho que você anda, que Ele direcione o seu caminho conforme a sua palavra, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Que Ele faça e derrame graça sobre a sua vida, que Ele faça você viver, andar, te ensine a andar pela fé. E você possa ser bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Vá em paz, que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém, amém. Não esquece de dar um abraço no seu irmão e abençoar a vida dele.